boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana, edição do dia 3 de fevereiro. Boa tarde, Silvério Cunha e José Faustino, bem-vindos ao programa desta semana. Temos diversos temas para falar sobre a atualidade destes últimos dias, que nos trouxe muitas novidades. Começamos com um tema nacional, mas de grande proximidade, local, porque foi aqui em Évora que foi encontrada uma jovem de 17 anos que estava desaparecida de casa há 8 meses. Estava onde? Na casa de um homem de 48 anos, aqui em Évora. Este homem é suspeito de ter raptado esta rapariga, de nome Luana, vivia em Leiria, e ficou agora com termo de identidade e residência e proibido de contactar a menor. Foi decretado pelo Tribunal de Leiria. Segundo as autoridades, o homem aproveitou-se da dependência de jogo online, imaturidade e personalidade frágil da vítima. O homem tem 48 anos, vive com a mãe e é empregado fabril aqui em Évora. É uma situação que levanta várias questões, também legais, que carece compreender, de uma história que ainda tem certamente alguns pormenores para conhecer. Silvério Cunha, muito boa tarde, bem-vindo. Que comentário faz a este acontecimento e a esta notícia? Bem, eu não faço comentário nenhum, senão para além daquele que conheço dos jornais e das televisões. Claro que levanta-se aqui um problema de fundo, que é o problema da adição, digamos hoje em dia, a certo tipo de jogos eletrónicos, devices eletrónicos, etc., que é uma adição que abarca também os telemóveis, abarca os computadores, abarca tudo, e que está, aliás, em muitos países europeus já, e até penso que em alguns pontos nacionais, por exemplo, nas escolas, está a obrigar a tomar posições de força neste sentido. Quer dizer, a pessoa quando entra na sala de aula, por exemplo, não pode tem que deixar numa prateleira própria tudo o que é material desse, porque de facto ainda há dias, e isto está a acontecer em França, então está a acontecer praticamente em todo lado, e eu ainda há dias, aliás, li um professor francês a dizer que desistia, porque começou, a coisa é de tal maneira que, digamos, desistia, a não ser que a escola, digamos, dele tomasse essas posições. E acontece que, e foi o que passou a acontecer em França isto está a acontecer cada vez mais, e em Espanha também, e é o que vai acontecer por toda a Europa. Porquê? Porque a questão é esta: estas tecnologias exigem também uma habituação sociológica, sociocultural, melhor dizendo, e é como as redes sociais também. E no princípio são sempre uma coisa, depois adaptam-se com o tempo, e acontece que até chegarmos a um ponto de adaptação e de eliminando, ou pelo menos limando muitas arestas negativas, acontece que vai ser uma questão complicada. Primeiro ponto. Segundo ponto, acho que a sociedade em geral, a começar pelos pais das pessoas, não sabem lidar com isto. Não sabem lidar com isto porque habituaram-se também a uma coisa que é esta. E eu posso contar um exemplo que vou dar. Sei lá, um dia eu fui num restaurante, a pessoa entra num restaurante e vê, por exemplo, um casal com 2 filhos. Isto, aliás, é relatado por muita gente. Isto é muito vulgar, ver um casal com 2 filhos ao jantar e cada um com o seu tablet, calados, cada um do seu canto, na mesa, com o tablet. Portanto, é claro, quando isso acontece, evidentemente que deixa de haver comunicação, deixa de haver interação, deixa de haver a consciência daquilo que se pode fazer e não pode fazer, porque tudo passa, digamos assim, a não ter importância nenhuma. Portanto, há um problema de educação também das crianças, que só as famílias podem dar. Eu acho muita graça, porque as famílias passam a vir a dizer que a família é que tem que dar a educação, mas só se mexem quando se trata de educação sexual, porque se for de educação cívica, normal e de saber estar, a maior parte das famílias também não quer saber isso para nada e acha que é a escola. Portanto, é uma coisa que tem que ser, digamos, posta nos seus devidos termos. A escola dá conhecimentos, as famílias dão educação. Acontece que o que está a acontecer é que neste caso concreto, tratou-se provavelmente de um senhor que é uma pessoa adicta, claro, claramente adicta, conheceu, parece que a rapariga há uns meses, andaram a trocar imensos jogos através da net, e agora, de facto, a rapariga, por qualquer razão, enfim, embora com 17 anos, a meu ver, vai ter que se provar que ela estava coagida, porque se eu estiver coagida e tiver feito aquilo de livre vontade, acontece que a questão põe-se de uma forma diferente, tendo ela 17 anos, como estava a dizer, eu até pensava que ela tinha 16, mas se tiver 17, a questão põe-se de outra maneira. Tem atualmente E, 17, sim, há não 8 meses interessa. teria 16. Sim. Pronto, agora acontece que seja como for, a questão que se coloca é esta. O problema gira à volta da sentença da juíza do tribunal,
e também do que aconteceu com a relação de Coimbra quando o Ministério Público pediu acesso a metadados. E isso teve importância porquê? Porque, de facto, a juíza recusou o acesso do Ministério Público e da Judiciária aos metadados, invocando a lei, fazendo talvez uma interpretação literal, portanto, uma interpretação que não alcançou o espírito da lei, e o Tribunal da Relação, naquilo que eu vi na televisão, respondeu bem, dizendo que, havendo o risco de vida de uma pessoa, nessa altura tem que se passar por cima dessas questões, dessas minudências, porque há um valor jurídico que se sobrepõe a outro valor jurídico. Bom, se isto tiver sido só isto, muito bem. Agora, se estamos perante um caso em que não aconteceu nada de a integridade física, nomeadamente da rapariga, não foi atingida, física e moral, nós estamos perante duas pessoas que, naturalmente, quem tem 48 anos é responsável, quem tem 48 anos provavelmente também sofre de um distúrbio qualquer em que tem que ser tratado, quer dizer, tem que perder essa adição. Portanto, é um vício como muitos outros vícios que há para aí, com a diferença que pode causar problemas graves. Claro que os dois têm que ter, portanto, no fundo é assim, a família, as famílias e a sociedade que têm estes casos têm que passar a encarar estes casos de uma nova forma e têm que haver novas soluções para estes problemas. Se isso acontecer, se houve coação, claro que aí estamos perante crimes de outro tipo, mais graves, não é? Sequestro, por exemplo, a questão põe-se de outra maneira e de uma forma muito mais grave, incomparavelmente mais grave. Agora, o que eu penso sinceramente é que, neste caso, é um caso que felizmente terminou bem, porque não houve, enfim, ao que parece, a rapariga não sofreu, digamos assim, atentados contra a sua integridade física e moral, embora isso, porque também se diz, disseram alguns órgãos de comunicação social que a rapariga é que não queria sair, que não queria telefonar aos familiares, não queria nada, portanto, a questão que se põe é saber se tem querer ou não tem querer, mas o que eu queria dizer com isto, em suma, é que nós temos que rever muita coisa, a começar pela maturidade das pessoas e prioridades mínimas sobre a maturidade das pessoas. Provavelmente nós estamos perante situações novas, de facto, que a tecnologia coloca. Por isso, vamos ver o que é o desenrolar do apuramento dos factos. Os factos é que vão ditar, quanto a mim, aquilo que eu chamarei culpa ou não culpa dos envolvidos em concreto. Há uma coisa que é certa, é que este uso e abuso das novas tecnologias leva a situações novas, entre as quais esta, que podem acabar bem, como foi o caso, mas podem acabar muito mal de forma trágica. E é isso que tem que se evitar, e é isso que tem que haver uma nova forma de pensar para resolver estas questões, porque, infelizmente, devo dizer, e agora termino, a adição a estas coisas é como a adição aos jogos. É imensa. A adição às raspadinhas, por exemplo. A adição é imensa. Neste momento, há pessoas que contam, já vi nos jornais, reportagens, em que se diz que há pessoas que estão completamente, parece que enlouquecidas com isso, com a ideia de poderem, portanto, fazer isto e não desistem de fazer jogos. São jogos que agora também, através dos telemóveis, no futebol, no desporto, para aqui e para lá. São, portanto, oportunidades que se dão às pessoas, mas as pessoas têm que ter responsabilidade individual para saber utilizar isso. Se não têm, tem que haver mecanismos sociais que moderem isso. Uhum. José Faustino, que comentário fazes a esta notícia, do qual surgiram depois vários factos, há vários acontecimentos e notícias posteriores relacionadas a este facto inicial desta rapariga de 17 anos ter desaparecido há 8 meses e estar aqui em Évora, na casa de um homem com 48 anos. Já vamos ouvir o José Faustino no comentário. O meu microfone estava desligado, peço desculpa. Estava eu a dizer que me apetece começar este assunto com uma brincadeira alentejana, dizendo que este assunto não tem, se não fosse a importância que tem, não tinha importância nenhuma. E de facto, só num país que anda à caça do escândalo, da notícia e por aí adiante, é que gera empresas de grande importância na praça pública, discute tudo e todas as coisas que não têm importância nenhuma, o altar do Papa, não sei quanto é que custam os sapatos de sua santidade, enfim, várias coisas que eles gostam muito de saber. Porém, o Ronaldo trocou de avião 20 milhões para 40 milhões, o outro, o Porro, ou não sei o quê, vai por cento e não sei quantos milhões, isso não tem importância nenhuma.
A importância de ter o prémio de alguém que gera uma empresa, que chega a um objetivo, isso é muito importante, isso é que é muito, muito. De maneira que este problema, depois ninguém se preocupa, a meu ver, este acontecimento, o professor Silvério Cunha, de uma certa forma, disse tudo aquilo que havia para dizer, e eu vou apenas acrescentar aqui alguns pormenores, ponto que é este. E resumindo, é muito simples. De facto, há aqui uma pessoa, uma miúda, que está agarrada aos jogos da internet, que é um problema social grave, que temos que resolver, e é esse que eu não vejo falar, e é esse que tem que ser resolvido. Esse problema é que de ser resolvido. Porque a miúda já tem idade para votar segundo as propostas do Bloco de Esquerda. Não nos esqueçamos disso. E do PSD. E do PSD. E mesmo a diferença de idade é inferior à do Lula da Silva para a namorada dele. Ou até 40 anos, portanto, é uma questão de relatividade. Portanto, Claro. Depende sempre do ponto de observação. E depois também temos que admitir que uma pessoa mais velha pode amar uma pessoa mais nova. Ou o amor é só quando a gente nos interessa. E vice-versa. E vice-versa, é só quando nos interessa. Não pode ser. O problema aqui é que esta jovem, vamos ver, a mãe, de facto, prestou-se a dar umas declarações à televisão, que foi ótimo, porque eles queriam condenar aquele Liborense que trouxe a rapariga e tudo isso. Eu volto sempre a lembrar a presunção da inocência, que ele só será condenado quando for julgado, e depois do trânsito em julgado, e aquela coisa que eu digo sempre. O Matias diz que estamos sempre a dizer as mesmas coisas, mas tem que ser dito, porque ninguém foi condenado a nada, estava tudo à espera que o homem ficasse preso. Não havia matéria, eu sou um leigo em direito, não havia matéria para prisão preventiva, claro que era em termos de identidade de residência, não havia ali outra coisa. O próprio inspetor da Judiciária disse aos jornalistas, talvez para tranquilizar as hóspedes, mas qual tranquilidade? As pessoas querem ser inquietas, não querem tranquilidade, que não havia provas, parecia uma evidência, que não havia sequestro, que não havia nada, muito uma afinidade, enfim, mas não houve obrigação, ela estava de livre vontade, tudo isso. Ela, coitada, de livre vontade ou não, estava presa, e está presa àquele vício. E o jovem, que também já, ainda é um jovem com 40, não, já passou dos 30, já não é. O homem aqui de Évora, o nosso conterrâneo, se também estiver preso aos jogos e essas coisas todas, também tem que ser tratado. Isso é aquilo que de facto importa. E a mãe, que parece muito escorreita a dar declarações para a televisão, devia ter sido mais hábil quando a filha, durante a pandemia, segundo dizem as notícias, esteve uma data de meses ou anos sem aulas, de forma nenhuma longe da escola, quer dizer, essas coisas são de facto preocupantes. Mas isso não preocupa nada a nossa comunicação social. O que interessa é um bandido que tinha a filha lá em Évora e tal, não sei o quê, não sei. De maneira que este é o problema. Depois temos o problema, mas volto a repetir, o problema há de ser julgado, isto não dá prisão para ninguém. Eu continuo preocupado, primeiro com o problema dela, se a miúda é enquadrada ou não, se é tratado ou não, se tem tratamento de acompanhamento psicológico, etc, etc. Isso consegue, porque é bastante jovem, fazer a sua vida normal, ser recuperada desse vício do jogo e dessa coisa toda. E algum problema que haja também a corrigir neste homem de Évora, também seria útil. Isso é que era de facto importante. A gente nem quer cá prisões, as prisões estão cheias de gente. Parece-me que o caso não é aqui para grandes coisas. Todavia, há um problema que o professor Silvério Cunha falou e que toda a gente falou, a questão dos metadados. Vamos lá ver. O pessoal anda, os nossos dirigentes políticos, esta gente toda anda a beber do veneno que criaram. Não fui eu que fiz a lei dos metadados. Agora, há uma coisa que é certa. O professor Silvério Cunha, que é a pessoa da minha idade, mais ou menos, embora ele um pouquinho mais novo, para a sorte dele, mas no nosso tempo de jovens, quer dizer, se isto se passasse no nosso tempo, aí com 20 anos, o professor Silvério Cunha, que nos dera, não havia metadados nem data-método. A polícia judiciária tinha que ir atrás da jovem para saber onde é que ela estava. Porque os métodos, a polícia judiciária, que me desculpe, eu tenho em boa conta. Mas escutas e porrada não chega. Desculpem lá, têm que investigar um bocadinho, têm que fazer vigilância, têm que pôr as botas no terreno.
Não se pode só fumar cigarros ali fora, porque não se pode fumar lá dentro, né? Fumar cá fora e tal, mas uma laxa, escuta. E consultar metadados, certo? São métodos que existem, têm que ser feitos. Eu ainda não percebi é porque é que os bandidos dizem as coisas através dos telemóveis. Isso é que é um problema que eu ainda não percebi. Mas como dizem, ainda bem, porque ajuda a apanhá-los. Agora, o que é certo é que as investigações têm que prosseguir com ou sem metadados, mas entendam-se de uma vez por todas, porque eu não quero acreditar que uma juíza de Leiria que interpretou mal a lei, porque eu não quero acreditar que os nossos juízes que não sabem interpretar leis, não é? Podem ter interpretações diferentes, mas que a lei está lá, está lá. E ou se podem consultar os metadados ou não se podem consultar os metadados. Que eu ando cansado destes políticos medíocres fazerem legislação constantemente e depois alguém e eles próprios queixarem-se da legislação que eles fazem. É o veneno que eles fazem. Portanto, agora sei lá, agora se pode consultar o metadado. Há uma coisa que é certa. Eu, como cidadão, gostaria de ter liberdade, mas não gostava que a polícia, o Estado e o Ministério das Finanças esgravulhassem a minha vida como se tratasse de um suspeito do mais perigoso que há. Foi aquilo que o Estado português nos transformou a todos em suspeitos de criminosos. Até prova em contrário. Portanto, isto não pode ser de qualquer maneira. Eu não estou a fazer aqui comentários. A lei é a que temos e é aquela que tem que ser aplicada. Já agora, uma última nota de graça, isto também tem alguma graça. Para terminar então. Se isso contribuir para a recuperação da rapariga, ela tem muito bom gosto. Trocou Leiria por Évora. Se calhar é por Évora que passa a recuperação dela. É bem recebida, venha para Évora e que seja uma jovem que faça a sua vida e que tenha sucesso. E que o Estado assuma a responsabilidade e a ajude a ela e a todas as outras e a todos os outros que estão de facto presos e com problemas graves de dependência dos jogos e de outros problemas. Até o meu desejo sincero, seja em Évora, seja onde for. Mas se for em Leiria, também fico muito contente, porque é uma boa gente também e merece que tudo isso se resolva. Não queremos é pessoas presas por coisas destas e crimes. Não, isso não existe nada disso. No segundo tema desta... Cabeça de gente atormentada, que infelizmente anda na comunicação social e noutros sítios, que também deviam ser internados em consultas de psiquiatria ou de psicologia, tal como esta jovem. Embora o problema desta jovem é que tem que ser resolvido. Sim, vamos a outro tema. Os outros há de se resolver por natureza. Segundo tema do programa de hoje, a entrevista realizada a António Costa por altura do primeiro aniversário das eleições que deram a segunda maioria absoluta da história ao Partido Socialista. António Costa admitiu que neste primeiro ano de maioria absoluta se pôs a jeito e que cometeu erros. Nesta entrevista, diz que, em reações a esta entrevista, o PSD afirmou que António Costa é um líder rendido e trapalhão e que não apresenta ideias para o país. A entrevista também foi criticada por toda a direita e pela esquerda. Silvério Cunha, merece-lhe algum destaque esta entrevista de António Costa ou este ato de contrição, dizer que se pôs a jeito? Não, a questão que se põe é assim, nestes casos, as entrevistas que um primeiro-ministro dá, ou que um político dá, tem sempre dois planos, não é? Um plano é o plano do conteúdo, outra coisa é o plano da intenção. O conteúdo da entrevista de António Costa foi mais ou menos, digamos, um conteúdo que era expectável. Aliás, ele repetiu muita coisa que já tinha dito antes e nos últimos tempos e, portanto, não tirou nem pôs mais do que nós já sabíamos. Também devo dizer uma coisa, que fiquei desiludido, devo dizer, com o entrevistador, porque fez perguntas que não foram estruturais. Portanto, com isso prejudica a comunicação social, prejudica os ouvintes e até prejudica o Primeiro-Ministro no sentido, em princípio, que o Primeiro-Ministro é uma coisa para dizer no plano estrutural, bem entendido. Mas é a obrigação dele ter, Portanto, a questão é esta, numa entrevista devem-se colocar as grandes questões e não as questões pequeninas. O Sr. Silvério Cunha, o senhor começou a ser um homem de fé. Não, a fé é que é a obrigação de um... O senhor acredita. Não, um político... Mas um político tem obrigações. Mas ele não tem, quer dizer, ele não pode apresentar o que não tem. Mas um político tem. E, portanto, acontece que também, é verdade que o jornalista pôs-lhe questões que, até certo ponto, desvalorizaram um bocado a entrevista. Agora, há uma coisa que eu penso que, ao contrário que se julga, o meia-culpa de António Costa, atenção, tem um efeito político grande e importante. E vou dar um exemplo que é clássico.
Na ciência política é muito estudado um caso, que é o caso do mítico presidente John Kennedy. Kennedy era conhecido por várias coisas, várias tropelias que fazia, mas que até não eram públicas na altura, porque a imprensa respeitava a vida privada do presidente, mas Kennedy era especialista numa coisa brilhante, que ele habituou os americanos a dar entrevistas regulares sobre o estado da nação americana. Sei lá, uma vez por mês dava uma entrevista. E então fazia muitas perguntas. E ele respondia a tudo com um otimismo danado, porque ele era um homem otimista, era um homem muito voluntarista, portanto era um homem que de facto queria coisas, tinha uma ambição para a América, tinha uma visão para a América, e depois de vez em quando fazia uma brincadeira que era esta, e dizia assim, e depois, claro, há aqui erros que cometemos, por exemplo, isto assim assim, e dava um exemplo que geralmente era um exemplo insignificante. Tão insignificante que ninguém tinha dado por ele. E acontece que ele dizia, mas este erro, de facto, peço imensa desculpa por ter cometido este erro, mas não voltará a repetir-se. Ora bem, e as pessoas ficavam entusiasmadíssimas, e daí o caráter mítico também do presidente Kennedy. Porque diziam, ele até deu por um erro, ele até falou-nos de um erro que ninguém tinha dado por ele. E ele, lá está, até fez a contradição por causa desse erro. Hoje sabe-se que esse erro não existia. Ele inventava erros para pedir desculpa por eles. E acontece que isto tinha um efeitarrão, um efeito enorme na opinião pública americana, que dizia, pá, este homem é tão sincero que até nós nem vemos uma coisa errada que ele fez e ele vem se acusar e prometer que não podemos confiar nele a 500%, portanto. Ora bom, portanto, acontece que quando os políticos fazem estas coisas e pedem desculpa por estas coisas, isso, atenção, não é trapalhice, isso é um ato deliberado para criar efeitos políticos e percepções. Mas vamos cá ver, isto é como tudo, a política, como a economia e outras zonas, digamos assim, da vida social que agrupam as pessoas, são em grande medida a gestão de expectativas. E acontece que ele, ao fazer isto, está a gerir, digamos assim, o quê? Está a gerir expectativas que criou e que não cumpriu, está, portanto, a pedir desculpa por isso, está a mostrar que está de boa fé, aliás, ele falou em boa fé pela primeira vez 2 ou 3 vezes. Ele veio amaciar a situação, amainar a crispação e veio dizer, portanto, que tudo se resume, digamos, a um problema de seguir políticas, a um problema de boa-fé, que ele está ali, que quer fazer isso. Agora, pronto, e isto, a meu ver, sob esse ponto de vista, ele atingiu os seus objetivos nesse sentido. Ele disse isto e acontece que o jornalista ouviu, as pessoas ouviram todas e pronto, acabou. Agora, para finalizar, eu só queria dizer o seguinte. É evidente que o conteúdo, a meu ver, da entrevista não foi um conteúdo profundo. Porquê? Porque o jornalista não fez perguntas como deviam ter sido feitas, a meu ver, fez perguntas. Para já teve um inconveniente. Interrompe muitas vezes, também sou contra isso. Acho que a interrupção sistemática é má. É má até por uma razão, porque não, as pessoas até acusam o jornalista a dizer assim: não deixam falar, não deixam falar, não deixam falar, e portanto as pessoas têm essa ideia. Portanto, ele, no fundo, vitimizam-se, os políticos vitimizam-se muito quando não os deixam falar e estão sempre a interromper. Agora, o que eu achei que vem ao metade de cima é o seguinte: há aqui uma contradição que eu detetei em António Costa, que é esta. Ele diz, deixem trabalhar e, portanto, vamos em frente, vamos tratar disto, para aqui e para lá. E depois invoca, claro, atenuantes para aquilo que eu a seguir vou dizer, como seja a pandemia, como seja a guerra. De facto, em 3 anos, 2 de pandemia, 1 de guerra, as coisas não têm sido fáceis, não seriam fáceis para nenhum político que estivesse a dirigir o país. Mas há uma coisa que ele não diz. E isso é que a mim me causa, digamos assim, uma pedra no sapato. É que, na verdade, ele devia ter dito assim: nós vamos resolver as questões estruturais do país, ou vamos tentar começar a resolvê-las, bem entendido, da seguinte forma: 1, 2, 3. Nos seguintes setores: 1, 2, 3. Ou 4, ou 5, ou 6, não interessa agora. E devia ter dito isto de uma forma clara, e as perguntas deviam ter sido feitas essas perguntas. E acontece que o que é que aconteceu? A entrevista foi uma amálgama de pequenos temas que depois eram cada vez mais esmiuçados, e então o Primeiro-Ministro, para explicar, dizia mesmo: tem que me deixar explicar isto tudo. Então explicava um pequenino tema sobre um assunto qualquer que, na verdade, não contempla a sociedade no seu conjunto. Porquê? Porque ele também quis, com isto, obter alguns efeitos políticos. Por exemplo, a questão dos professores. A questão dos professores, é claro que António Costa foi muito soft a respeito dos professores. Por exemplo, Marcelo não foi. Marcelo está a ser acusado agora, em grande, de estar a atiçar a opinião pública contra os professores. Os professores devem andar zangados com Marcelo. Acontece que ele não, ele pelo contrário, veio dizer que não, agora havia outras carreiras, há o princípio da igualdade, há isto tudo, e depois destacou aquilo que ele fez
em favor dos professores que, verdade ou mentira, vou ser franco, não ponho agora a questão aqui, não me interessa o que os sindicatos dizem, apenas a questão é esta. Ele respondeu, no fundo, de uma forma que foi hábil. E por isso ele foi nesse sentido, claro, o jornalista limitou-se a pôr questões muito concretas, muito pequeninas, era a questão da colocação, era quase linhas da política. Eu não percebi, depois do que ele disse, qual é a política do governo face, por exemplo, aos professores de determinados ramos de ensino, qual é a política do governo sobre o assunto para, por exemplo, uma legislatura inteira. Quais são as metas a atingir com rigor? Qual é o problema da educação de um país? O que é que se faz em matéria de política de educação global? Pronto, isto acabou por não fazer, mas a questão é esta. Aí, eu não sei, mas aí de facto ele foi entre aspas, Nem ele, vítima. professor. É, não Mas sabe, ele professor, foi não sabe vítima de ele. uma coisa, foi vítima de uma péssima entrevista. Eu admirei por uma razão, porque eu acho que o António José Teixeira, Teixeira, sim. que é um jornalista que até costuma às vezes por questões mais globais, mais estruturais, etc. Na verdade não pôs, perdeu entre as árvores a visão da floresta. E, portanto, isso permite também que o Primeiro-Ministro responda a falar de folhas e folhinhas e pequenos ramos e por aqui fora. Portanto, agora, eu acho que, no entanto, que a entrevista, no sentido global, por isso mesmo, não quer dizer que seja por bons motivos, mas por isso mesmo correu bem ao Primeiro-Ministro. Uhum. E já se viu isso, porque nas redes Sim. sociais, de facto, correu. Agora, o que acontece é uma coisa, é que os professores ficaram zangados na mesma. Ele está a capitalizar o descontentamento Uhum. que agora está a levantar contra os professores. E curiosamente eu achei curioso porque o Presidente da República veio outra vez auxiliar o governo e veio fazer essa crítica, veio mesmo dizer publicamente que as pessoas têm que ter muito cuidado, que não, senão a opinião pública punha-se contra eles. O que é pôr em causa uma questão, medidas governamentais, isto é, no fundo dizer assim, as medidas governamentais já foram muitas. E vocês têm que ter Sim. cuidado com isso, porque senão acabam por ser uns injustos, porque querem mais que os outros para aqui e para lá. Achei curioso a atitude do Presidente da República, que não percebi, porque ele também não tem competências nesse domínio, não é? José Faustino, comentário faz a esta entrevista do Primeiro-Ministro e do que foi falado e das justificações que deu face a estes casos e casinhos de um ano de maioria absoluta. Muito curto. O Dr. António Costa deu uma entrevista à TV Costa. E o que disse foi pouco ou nada, pequenos temas, coisas muito pequeninas, como diz o professor Silvério Cunha, tudo muito pequenino, de um governo pequenino, de um primeiro-ministro pequenino, de um país pequenino. Muito pouco sim, como ele até inventou o termo. Acalmou-se, menos arrogante, o professor Silvério Cunha já explicou porquê. Enfim, mas não apresentou propostas, nem para os professores, nem para coisa nenhuma, por uma razão simples, porque ele não as tem. Portanto, este é um programa, é um governo sem programa, não tem programa para o país, nem coisa nenhuma. Justifica-se dos erros, deu-se ao desplante, deu-se depois a jeito e tal. Uma entrevista de valor zero, que é aquilo que vale António Costa, é aquilo que vale o governo que temos neste país. Portanto, é este o ponto. O professor Silvério Cunha está muito incomodado, e com razão. Eu não estou, porque já sei que não. Mas não, nem no ensino, nem para coisa nenhuma, nem António Costa, nem o governo têm propostas para nada. Portanto, é o primeiro governo que eu vejo em Portugal, tenho pedido várias vezes, e assim acabo, que não percebo quais são os destinos para Portugal, quais são as propostas de Portugal, as reformas, aquilo que necessitamos. Não tem propostas para o país. Quem também tem estado debaixo de fogo é a Ministra da Agricultura, Silvério Cunha. A questão já foi ao Parlamento. Será que é uma Ministra que se vai aguentar no cargo? Vamos cá ver, quer dizer, é assim, a Ministra, já foi debatado, na semana passada falámos do assunto, a Ministra, a doutrina de António Costa é simples e está ligada muito à questão da inexistência da Secretaria de Estado da Agricultura. Aliás, um dos erros da oposição também é que primeiro teve-se à Secretaria de Estado e à extinção da Secretaria de Estado, e quando depois isso passou, e passou de forma sem drama, porque não teve importância, acontece que agora é que se atira a Ministra, ou devia ter sido ao contrário, porque a Ministra está primeiro. Portanto, se tinha alguma dúvida contra a Ministra, tiravam-se contra a Ministra. Agora a questão é esta. A Ministra, o António Costa, a meu ver, pôs em campo uma doutrina nova, que é uma doutrina, até certo ponto, despersonalizada. A teoria é as políticas têm que ser seguidas sob a minha orientação. E quem lá estiver, falas, seja quem for,
E ponto. Portanto, a ministra não é um assunto. Com, em teoria, nenhum ministro será um assunto. Foi assim que António Costa pôs a questão até agora. Ora, a não ser que as pessoas, a sociedade, o seu conjunto de opinião pública, o seu conjunto, pense que a personalidade conta muito, é que, de facto, isso passa a ter relevância. Ora, qual é o problema aqui que se põe? O problema aqui que se põe já foi abordado aqui por nós montes de vezes ao longo dos anos. Eu penso que nós andamos com atenção, eu vou dizer isto, tirando, naturalmente, ressalvando sempre uma coisa óbvia. Há exceções, e não vou dizer que a exceção é 1% ou 2%, é mais, felizmente. Nós temos boas exceções. Mas são exceções que confirmam uma regra crescente que é esta. Os nossos políticos andam a perder qualidade. Andam a perder qualidade. E em todos os partidos, devo dizer, em todos os partidos. Infelizmente, é um dado que, aliás, não é só cá em Portugal. É um dado, aliás, que é estudado na ciência política hoje em dia. E acontece que é a qualidade dos governantes. Porquê? Por uma razão, porque também tem a ver com uma questão que os governantes não têm culpa nenhuma, que é isto. Nós vivemos em caixas, digamos, de modelos económicos, políticos, modelos sistémicos, etc. E acontece que, quando estamos dentro dessa caixa, e essa caixa se repete muito, ao fim de algum tempo, a própria caixa fica exaurida como a terra, tem que ser renovada. E que se fica exaurida, começa a dar poucos frutos. O que é que sucede? É que depois nós não conseguimos ter gente que dentro dessa caixa se dê bem, ou esteja apropriada a ela. Portanto, a questão que se põe é um bocado é um bocado isso. Portanto, nós temos um problema de facto de fundo, que é o recrutamento de pessoal político, que é existir ou não uma sociedade civil forte que seja capaz de chegar-se à frente, mas nós não temos sociedade civil forte. Aliás, esta história agora que nós não falamos hoje, mas a história da comparação das jornadas da juventude em Espanha e em Portugal mostra isso bem, não é? A capacidade da classe empresarial em financiar coisas não é muito mais baixa em Portugal. E acontece que portanto, acontece que nós temos um problema geral, que é este, é que anda-se a perder qualidade. Então, o primeiro-ministro António Costa tirou, parece que não, mas tirou um coelho da cartola, diz que importa são as políticas, e, portanto, o que acontece é o seguinte, está determinado a fazer isto, faz-se isto. Ora, se a oposição, seja qual for, começar a fazer esses ataques, corre no risco, é que podemos fazer, também se podem fazer à oposição. E nós temos muitos casos desses. Aliás, tivemos isso também com Cavaco. Num dado momento, os ministros de Cavaco eram ministros de segunda linha. Isso acontece sempre. E porquê? Porque a classe política, do seu conjunto de sistema político, não se tem sabido renovar. E, portanto, se começarmos a fazer isso, daqui a um bocado, reparemos o caso do governo de Santana Lopes, por exemplo, também, que tinha pessoas de terceira linha, quinta linha, amigos pessoais que nem sequer sabiam o que é que eles pensavam. Portanto, não eram na política nada, nem ninguém. Portanto, a questão que se coloca é esta, é que nós não devemos ir a questões desse tipo. Eu testo personalização. Mas, professor, desculpe interromper, mas todavia era um governo com muito mais qualidade que o atual. Santana Lopes. O Santana Lopes, não, por acaso não tenho essa, olha, eu não partilho essa opinião. Mas, de qualquer maneira, mas a questão, de qualquer maneira, parece a mim claro o seguinte, é que o que me parece claro é isto, é que há um problema de fundo, e então António Costa responde a isto com políticas que são delineadas, de certa forma. Porquê? Por quem? Por um governo que ele preside, que ele no fundo determina as grandes linhas, quem executa e as pessoas deixam de contar. Ora bom, esta questão é uma questão que sempre levantou problemas. Eu queria terminar dizendo o seguinte, atenção, isto não é novo em Portugal. Eu vou dar um exemplo. Salazar que reunia com os ministros, às vezes um a um, e dizia que sempre que o Presidente do Conselho estava reunido com o ministro, estava reunido com o Conselho de Ministros. Salazar era célebre por, de vez em quando, excluir os ministros com cartão a agradecer-lhe muitos serviços à pátria. E a verdade é esta, é que nenhum ministro, na verdade, pode dizer-se que nenhum ministro se impôs a Salazar por uma qualidade qualquer que ele reconhecesse como sendo uma qualidade tão relevante que era uma qualidade que ele tinha que salvaguardar. Nenhum. E que, portanto, foram saindo, e devo dizer uma coisa, independentemente do regime, se a ditadura, houve grandes ministros. António Varela, por exemplo. O Eduardo Pacheco, logo nos anos 30, não é? E 40. Ferreira Dias, que quis, aliás, foi ministro da Indústria nos anos 30, e quis industrializar o país com toda a força e Salazar não deixou. Houve grandes ministros que... Marcelo Caetano foi ministro dele, e que ele pôs a um canto. Acontece que, Adriano Moreira, claro, houve uma data de ministros, e ele partia de um princípio. As pessoas não contam. O que contam é a minha política, é a minha diretiva. E eles executam. Se executarem bem com umas florinhas mais, está tudo bem. Se não, eu mando-os embora. E foi assim que era assim que ele fazia.
Portanto, acontece que isto não é de hoje. Isto é típico de um sistema político onde acontece Uhum. que há sempre um ministro todo-poderoso, um primeiro-ministro todo-poderoso, que tem, de certa forma, na mão tudo o resto. E isto pode ser bom como pode ser mau. Portanto, tudo tem vantagens, tudo tem inconvenientes. Agora, o que eu lamento é um bocado isto, é que isto mostra a pobreza, de algum modo, do regime, num regime ditatorial, é a pobreza das elites políticas do regime. Num regime pluralista, democrático pluralista, é a pobreza das elites políticas dos partidos fundamentais, que muitas vezes não vão buscar até pessoas que são da sua área e que são muito competentes por uma razão. E agora deixa-me terminar. Há dias ouvi um ex-ministro independente de Guterres ter dito uma coisa muito curiosa que eu já aqui disse, por acaso, antes disso disse, porque era literatura, mas eu não conhecia caso nenhum, não conhecia nenhum testemunho pessoal, que foi Marcelo Grilo. E Marcelo Grilo, numa entrevista que deu sobre outros assuntos que não tinham nada a ver com o assunto, no Canal 2, permita-me a publicidade, ele disse assim: sabe que ser ministro independente de um governo é o diabo. E olha, eu vou contar porquê, já se passaram 20 e tal anos e posso dizer porquê. Que eu recebia pressões do Partido Socialista todos os dias, que diziam, eu queremos para o lugar tal a pessoa tal. E eu dizia, não, se a pessoa tal trabalha sob as minhas ordens para executar a minha política, vai ser uma pessoa em quem eu confio e que eu quero para o lugar. E ele teve várias vezes, e ele até contou 2 casos concretos, não apontando os nomes, mas as funções. E disse, quem vai fazer disto vai ser quem eu digo, não é quem o partido diz. E disse que ser independente é muito difícil, porquê? Porque os partidos não escapam àquele movimento que têm de pressionar sempre, por causa do seu pessoal político, e ao mesmo tempo querem pessoas independentes, e os independentes têm que ter uma visão muito clarividente e não ceder. Agora, o que António Costa fez foi uma coisa realmente que é esta. Ele está a fazer aquilo que é o normal dentro do sistema político. Então, Está a acontecer em França, está a acontecer na uhum. Alemanha, está a acontecer em muitos países, está a acontecer em Inglaterra, no Reino Unido, está a acontecer em muitos países. Sim. E isto é uma doença das democracias representativas e daquilo que se chama o sistema, aquilo que há muita gente chama o Estado de partidos, que é um Sim. sistema político baseado exclusivamente em partidos políticos e não em associações ou outro tipo Então, de pessoas. Portanto, é uma questão de crise do sistema. E acontece que é uma crise que não quer dizer que o mate, ele pode se autorreformular, mas acontece que eu acho que António Costa está a safar-se com isso. Portanto, a questão da Ministério da Agricultura, para mim, não é uma pergunto, questão. pergunta Porque então também posso ao dizer José assim, Faustino. Sim, só para terminar, posso dizer assim, porque, por exemplo, tem mesmo de concluir. uma associação de interesses, qualquer que ela seja, pode ser acusada de neocorporativismo e pode ser acusada de fazer pressões por razões de puro interesse. E demonstrar isso, ela nunca poderá demonstrar. Porquê? Porque então teria que ser escrutinada por alguém do exterior. E isso nunca vai acontecer. Portanto, acontece que é uma retórica política que Uhum. também é desprovida um bocado de conteúdo, não é? José Faustino, será que Maria do Céu Antunes vai aguentar-se no cargo? Já está a passar a onda da contestação à ministra ou virá por aí mais? Isso não tem importância nenhuma, se ela se mantém, se não mantém. Mas indo na conversa do professor Silvério Cunha sobre os grandes homens, falou no Marçal Grilo. O professor Sousa Franco aceitou ir para o governo na condição de não ir a conselhos de ministro. Porque são pessoas de grande, nunca lá pôs os pés, são pessoas de grande qualidade, de grande gabarito técnico, que impõem condições e que se fala. Não é o caso desta senhora e de outras que por lá estão e de outra gente por lá está. Aliás, isto é um governo que deixa muito a desejar. O problema desta senhora é unânime que, de facto, não preenche os requisitos mínimos. E dentro do Partido Socialista, só para nos entendermos, comparando as coisas, eu dou 2 exemplos. Um tendencioso, aliás, são os 2 tendenciosos, porque são 2 conterrâneos nossos, mas da área do Partido Socialista, lembro o doutor Capolas Santos e o professor António Serrano, ministros da Agricultura. Comparem-se estes 2 ministros da Agricultura, ex-ministros da Agricultura, com esta senhora ministra da Agricultura. 10-0. Dê-lhe 10-0, qualquer um deles, não tem hipótese nenhuma. E aqui depois há um problema. Esta falta da Secretaria de Estado, o professor Silvério Cunha diz que se ia logo ter queixado e tal. Também lhe digo, a oposição e o PSD, há quem diga que o Montenegro está ferido de asa. Eu não sei se está ferido de asa, se não está, mas já lhe li aí a Rolina e já lhe disse o que tinha para dizer. Não é por ali que o PSD vai para a frente. Não vou repetir outra vez,
o Matias nem quer que se repita as mesmas conversas, e eu não vou repetir aquilo que já aqui disse. Portanto, aquilo que o PSD diz não serve de exemplo para coisa nenhuma. Portanto, também não é essa que é a alternativa. Portanto, não é por aí que gato 10 troços. O problema, e para acabar digo já isto, o grande problema os agricultores, bem ou mal, os agricultores e a agricultura têm sido um setor muito acompanhado, muito protegido, se quisermos. Eu não digo que é bom, que é mau, não vou agora discutir esse assunto. E quando eles vêm, eu disse isto a semana passada e vou repetir, quando eles vêem acabar as direções regionais, onde eles podem ir quando querem, precisam de qualquer coisa, acabar a Secretaria de Estado, e depois olham para a Ministra da Agricultura, eles ficam desesperados, não sabem o que fazer à vida. E para ser benéfico, e ser justo, perante o Partido Socialista, acabo como comecei. E eles têm termos de comparação. Ainda que críticos, certamente, a estes ministros, lembram-se de Capolas Santos, lembram-se de António Serrano, e ainda mais desesperados ficam. Porque o Partido Socialista já teve, mas não tem, ninguém se iluda, já teve capacidade para responder. Hoje não tem capacidade para responder. Eu não tenho nada contra esta senhora, não a conheço de parte nenhuma, parece-me, aliás, uma pessoa simpática, afável, tudo mais, mas como Ministra da Agricultura vale zero. Já toda a gente percebeu isto. Agora, António Costa não a substitui, e mesmo que a substitua, por motivos que o professor Silvério Cunha explicou, é exatamente a mesma coisa. Estar António Francisco, ao Manuel, Joaquim, ao Maria, ao Josefa, é a mesma coisa. São sócias, são os cortinhos pequeninos. E pior, que não tem projeto nem para a agricultura, nem para o país. Pronto. Habituem-se. Entramos nos dois últimos temas do programa de hoje. Para já, vamos falar de aeroportos. Alverca e Beja voltam a ser hipóteses para o novo aeroporto de Lisboa. Beja e Alverca entraram na lista de possíveis localizações para o novo aeroporto de Lisboa, depois de propostas à Comissão Técnica Independente, responsável pela avaliação ambiental estratégica, que as vai analisar. Em Reguengos de Monsaraz, a autarquia veio dizer publicamente que defende um aeroporto em Beja e que as autarquias do Alentejo devem unir para criar uma força regional de forma a pressionar e a levar a essa decisão. O que é que quer dizer esta inclusão de Alverca e Beja nesta comissão de avaliação? É mesmo colocar tudo em avaliação para se excluir e não haver mais conversas depois de algo que possa ser decidido não sei quantas vezes é que já foi decidido o aeroporto, mas mais uma vez. Pois, eu vou dizer uma coisa, é uma telenovela daquelas mexicanas, não é? Daquelas duras, porque morre todos os dias, morre gente, não é? Professor, o senhor não está sozinho, já tem alguém consigo, o senhor queria ir para Beja. Agora, agora é verdade. Agora a questão de Beja é assim. Eu quando falo em Beja, enfim, é por causa dos custos, de um aeroporto pronto, e para aqui e para lá. Agora, claro, há muitas objeções técnicas que eu não me meto no assunto. Agora, o que a mim me espanta e com isto me calo, é que isto está um bocado de tudo vontade de rir, porque é pelo seguinte, porque a verdade é esta, dá a impressão que o debate reinicia sempre da estaca zero, que é uma coisa que a mim intriga-me, eu sou franco. Pode escolher o sítio que quiser agora. Sim, mas eu intriga-me isto. A mim intriga-me. Bem, neste caso, temos um aeródromo em Évora, com muito terreno livre à volta. Não poderia entrar neste debate, já começamos do zero? Então não pode. Agora, a questão que eu coloco a mim não me dá muito jeito, que é aqui perto da minha casa, faz barulho. Agora, o que a mim me espanta é o seguinte, pronto, é isso que eu queria dizer e nada mais. A discussão sobre o aeroporto parece que quando surge como sendo a estaca zero outra vez tudo. E andamos nisto há 50 anos, ao que parece, não é? E como estamos a discutir sempre tudo desde o princípio, naturalmente nunca se fará nada, porque voltamos sempre a discutir tudo desde o princípio. Porque eu acho curioso isto. O Matias chamou a atenção para um assunto, para um aspecto interessante, que é, fala-se num local qualquer, e nessa altura aparece sempre alguém mais, que vem com um argumento mais, para se voltar atrás e discutir tudo desde o princípio. Agora, por exemplo, essa atitude da Câmara de Reguengos é interessante por uma razão, porque eu até, enfim, posso compreendê-la ao nível do bairrismo e do regionalismo. Mas acontece que é interessante porque, ao fazê-lo, está a fazer uma coisa curiosa, está a introduzir no debate algo como se, bom, nunca discutiu o problema, não há estudos sobre a questão e, afinal de contas, todas as decisões são possíveis de novo. Tudo é possível de novo.
Ora, eu acho isto altamente interessante por uma razão, porque parece uma utopia perfeita, quer dizer, o aeroporto é uma utopia, isto é uma coisa para alcançar, que está no horizonte como um farol que nos ilumina, nós caminhamos, 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 caminhamos e nunca lá chegamos, mas temos aquele farol. E sempre que estamos a chegar ao farol, a dizer assim, não, é mais 10 quilómetros para a frente, e nós então lá continuamos a continuar a perseguir o farol. Ora bom, agora, claro, eu não sei, porque não sou técnico, não sou político, não sou especialista em matéria nenhuma dessas, não tenho estatísticas na mão, não percebo nada. Agora, há uma coisa que me admira, é que sempre que se fala no aeroporto e surge um novo argumento, é como se nunca se tivesse dito nada, não houvesse estudos, não houvesse decisões. E parte-se a estaca zero. Eu gostava de saber porque é que isto é assim. Será que é uma marca especial dos portugueses? Já pensei nisso. Seja uma marca especial dos portugueses, pronto. O que devemos fazer? É uma característica do povo. No fundo, nós temos qualquer coisa que é assim, que nos faz pensar assim, pronto, é só isso que eu tenho a dizer. Eu pensar mais do que uma vez sobre o mesmo assunto, será isso, José Faustino? Que comentário fazes tu à inclusão destas duas localizações que foram abordadas muito ao de leve, mas que entrou aqui nesta avaliação da Comissão Técnica Independente para a Avaliação Ambiental Estratégica. Isto tem duas abordagens. Esses puseram um site na internet, segundo li, não sei se é verdade ou se é mentira, cada cidadão pode escolher a localização que quiser, mete lá um aviãozinho. Portanto, é sinal que deviam logo ser todos demitidos para começar. A princípio de conversa. Quer dizer, isto falando ao sério, que isto são coisas sérias, isto é o exemplo, com todo o respeito, não? Com todo o respeito para as pessoas e por tudo. Mas perderam o tino, o país perdeu o tino. Não, perdemos o norte, estamos completamente desorganizados. Agora, costuma-se dizer que Deus escreve direito por linhas tortas. Bem, o Ministro da Economia, que eu tinha muita consideração, me deixa de ter no dia em que ele diz que a venda preferível é a Ibéria. Pronto, acabou-se a minha consideração, deve ser demitido, como diziam os rapazes, porque se venderem a TAP à Ibéria, imediatamente acabou a UB de Lisboa, portanto não faz falta o aeroporto. Está feito, qualquer apiadeiro serve. Só faz falta, porque pode haver o problema de cair um avião em Lisboa, porque nas cidades não há aeroportos. Os aeroportos devem estar distantes das cidades. E, portanto, este é um problema, quer dizer, Deus escreve direito por linhas tortas. Quando se direm onde é que vão fazer o aeroporto, Portugal já não precisa do aeroporto, porque vendeu a companhia que tem à Ibéria. Portanto, a UAB vai ser em Madrid, tem mais condições, claro, e a gente aqui é uma espécie de apiadeiro que faz as ligações para as grandes passagens internacionais, o que temos, a América, o Brasil, tudo isso passa para Madrid e o assunto fica resolvido. Um pouco mais a brincar, e como o professor Silvério Cunha diz, que fala sempre em Beja, eu estou com ele e estou com a Câmara de Reguengos, porque a mim dá-me um jeito tão tremendo, não é? Quando tenho lá os meus filhos ao aeroporto e tudo isso, Beja é mais perto de Lisboa, dá-me jeito, portanto eu voto em Beja. Se fosse na Vidigueira dava-me ainda mais jeito, mas não podendo ser em Portel, talvez em Samanços. Vão para o Rego Esparta, não brinquem com coisas sérias. Não brinquem. Isto é uma brincadeira, não é? Isto é uma brincadeira. Como diz o Matias, até aqui a Évora não poderá ser aqui, não, porque me faz muito barulho aos ouvidos. Mas em Samanços é bom sítio. Acorda a malta de Samanços e eu fico perto de levar os rapazes e quando é preciso voar, tenho sítio para deixar o carro ali ao campo, ali largo, e a malta de Lisboa está livre de cair um avião em cima. E viva Portugal! Da escolha do próximo aeroporto, vamos para o último tema do programa de hoje. Como sempre, falamos da guerra, a partir do contexto da guerra. Hoje decorreu na Ucrânia uma cimeira entre a Ucrânia e a União Europeia, uma cimeira que terminou ao início da tarde, mais ou menos no momento em que estávamos a gravar o programa, esta revista da semana. Foi a 24ª Cimeira União Europeia-Ucrânia, onde surge uma declaração de Charles Michel, que diz que a Ucrânia é a União Europeia e a UE também é a Ucrânia. Os líderes da União deverão levar a promessa de novas sanções contra a Rússia, que foi algo que foi abordado, 10º pacote, mas também deverão ter moderado as expectativas de Kiev em relação à adesão rápida ao Bloco Europeu. Kiev tem tido muitas ações, especialmente também dentro do próprio país e do próprio governo, com ações policiais de combate à corrupção, de detenção de pessoas que são suspeitas de colaborarem com o governo russo. Há mais do que propriamente, nesta guerra, há mais do que propriamente a batalha no campo de guerra. Silvério Cunha,
uma semana que já passou, mais uma de conflito, 3 semanas de passar um ano desde o início da invasão russa. Pois é, eu diria o seguinte: bem, há um plano retórico aqui que é importante, porque a retórica funciona sempre com alguma importância, ou seja, dar apoio à Ucrânia pode ser uma questão de ordem simbólica em parte, mas é sempre importante, tem sempre algum efeito. As palavras, dizer é fazer. Agora, também é, dizer pode ser fazer, não, nem sempre, mas pode ser. Agora, há uma coisa que eu queria chamar a atenção, o que me está a preocupar não é bem isso. É que, claro, a Ucrânia tem feito grandes progressos até para entrar agora, não é só na questão da corrupção do lado russo, é corrupção em geral, porque a Ucrânia tinha muitos problemas a esse nível, sabia-se disso já. Mas a questão não é essa, a questão é outra, é saber se vai ser possível fazer uma escalada até ao fim, que dê efetivamente, digamos assim, meios para que os ucranianos possam resistir vitoriosamente aos russos. Eu devo dizer que a mim mete-me tempo a ver aquelas reportagens na televisão, onde se vê tudo escaqueirado alto a baixo. E, portanto, eu continuo a achar o seguinte: eu acho que os russos estão a ganhar forças para uma nova ofensiva, e há uma coisa que eu ontem ouvi, por acaso, um comandante ucraniano num outro canal, que dizia assim: a, a Rússia, a Rússia não se importa, melhor, a Rússia não, o regime de Putin não se importa que morram 500 mil pessoas russas, não se importa, porque isso faz parte um bocado da história russa. Portanto, acontece que neste momento têm lá pessoas a bombardear e a escaquear tudo, tem pacificado para quem é antigos prisioneiros, a quem foi dada a amnistia desde que combatam, mercenários, isto, aquilo, aquilo outro, e entretanto estão-se a preparar para depois fazer um ataque a sério. E entretanto vão atacando, 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 escacarando, escacarando, escacarando. Qual é o problema aqui que se põe? O problema que se põe aqui é muito simples e é dramático, e é trágico. É que está a morrer muita gente que nós não sabemos nem vemos, de um lado e do outro. Acontece que a estratégia russa parece-me claramente esta, é que há de chegar um momento em que escaqueira tanto e mata tanto, que começa também a exaurir o país, porque o país pode ter um bom exército escondido, mas se a população começar a morrer em massa, acontece que o país enfraquece e o próprio exército se enfraquece forçosamente. Portanto, acontece que nós estamos naquela ideia de atingir o ponto de equilíbrio de exaustão dos meios militares e da guerra para se entrar em negociações. Acontece que não estamos a atingir isso ainda, ou vamos atingir isso com um peso trágico de perdas humanas, tais e tantas, o peso vai ser tal e tanto, perdão, que arriscamos a ter uma catástrofe quando as armas escalarem, seja como for e de que maneira for. E eu receio muito isso. A Alemanha hoje também autorizou que se avançassem a Leopardo Zoom, os Estados Unidos vão dar mais não sei quê, mas acontece que a verdade é esta, continua a haver uma certa incapacidade de franquear a fronteira que os russos, no fundo, esticaram até ao fim. E eles esticaram de uma forma tal que é esta, é que eles, no fundo, puseram a coisa no precipício. A estratégia de Putin foi essa, pôs a coisa no precipício. E acontece que agora é saber quem é que se atreve a saltar para o precipício. E o precipício, é claro, é uma coisa declarada. É evidente que andam todos com umas pinças enormes a fingir, no fundo, eu acho que as pessoas já estão no precipício, que ainda estão seguras por cordas. Portanto, acontece que ainda estão aqui uns alpinistas cá em cima a segurá-los com umas cordas. Agora, vai ser uma tragédia, vai ser o número de mortos e o sofrimento do povo ucraniano, que é uma coisa terrível. Eu não sei se Putin não vai chegar a um ponto em que vai dizer assim: temos aqui o Donetsk e o Lugansk e a Crimeia, é a nossa vitória, agora ok, querem discutir o resto, nós discutimos. Se os ucranianos aceitam isso ou não, acho que não podem aceitar, porque, é claro, aceitar isso era uma rendição. Jamais. E agora o problema é que, precisamente, as coisas puseram-se num ponto tal que, nos termos clássicos da guerra, havia para onde negociar. Mas é que os tempos mudaram. E temos um homem chamado Putin, que não compreende isso, ou compreende isso demasiado bem, e julgou, portanto, apostar na destruição. Ele não se importa mesmo. E ao não se importar desta maneira, isto causa um problema, uma contradição gigantesca na gestão de um conflito. É que nós não sabemos o que fazer. Porquê? Porque num dado momento, claro, começa-se a extremar tudo, e começa a extremar tudo de maneira tal que é uma política de guerra absoluta, a chamada Total Krieg, que é a guerra total, ou seja, a guerra que não deixa pedra sobre pedra, nem planta sobre planta.
E isto é uma coisa que é dramática e trágica, porque, como eu digo, e termino, eu compreendo que o governo ucraniano e o governo russo, eu compreendo perfeitamente, não quer dizer que aceita, hein? Mas eu compreendo que as duas partes não queiram revelar o número de baixas, nem civis nem militares. Mas eu estou convencido de uma coisa, elas são já bastantes. Bastantes em termos de criam moça, criam moça. E acontece que neste momento, para a infelicidade, é ver o que está a acontecer com os civis, não é? Quer dizer, aquilo está, há cidades ali arrasadíssimas. Está a acontecer o que está a acontecer na Síria e na Chechênia, em que realmente Putin tem esse ensaio. Escaqueira tudo, mata tudo. E depois aquilo serve como exemplo. De modo que vai ser uma tragédia, de facto, para o povo ucraniano. José Faustino, um comentário a esta semana de guerra e também ao resultado e a este encontro, esta cimeira União Europeia-Ucrânia, abre-se uma porta de esperança mais concreta para uma futura adesão da Ucrânia à União? Não, a senhora Ursula von der Leyen é uma apaixonada por esta causa, uma apaixonada política por a causa da Ucrânia. Ainda bem, porque eu não sei, ela é uma aristocrata, é uma pessoa com uma grande formação humana, e eu não sei se será da natureza dela, é médica, enfim, mãe dos filhos, não sei se será da natureza dela, se será algum problema de consciência, mas aí certamente, tratando-se de quem se trata, é uma consciência positiva e de repor falhas que a Alemanha teve em todo este processo e dos créditos que deram ao Putin. O que é certo é que ela é uma entusiasta da causa ucraniana, da causa da liberdade na Europa e no Ocidente. E estou convencido que foi da ideia dela fazer a cimeira em Kiev, e isso tem um significado e uma importância extraordinária. À parte do que se decidiu ou que deixou de se decidir, o facto de toda a gente ir, os comissários europeus, ir toda a gente para Kiev e reunir com os ucranianos, e reunir o Conselho em Kiev, é de uma importância e de um simbolismo extraordinário para a liberdade e para a democracia liberal ocidental. Isto são factos indiscutíveis. Porque do outro lado está a barbárie, o totalitarismo, a União Soviética, o Império Russo, etc, etc. Os czares, tudo aquilo que a gente quiser chamar. Agora, o problema em relação à guerra é que a coisa está muito duvidosa. Eu continuo a acreditar que há manobras de contra-informação. Achei graça desta vez quando perguntaram ao presidente Biden, então vai mandar F-16 para a Ucrânia? Não. Ele disse um não, riu-se, e a gente depois logo fala. Tem o que é que vai dizer ao Zelensky? A gente depois logo fala. Porque é uma resposta, como quem diz, como dizemos aqui no Alentejo, passa bem ao parente, até logo que eu já volto e tal. Porque isso é um problema que tem que ser visto, são os F-16, aqui, o que é e o que é que deixa de ser. Porque há coisas muito mais importantes, eu não sou especialista militar, mas, por exemplo, os mísseis, com um alcance intermédio, um bom alcance, são muito importantes, e os F-16, tenho informação, não sei se é verdade, se é mal, que a Ucrânia tem 100 pilotos treinados para pilotar os F-16. Os F-16 é a parte, são dos aviões mais modernos, mas a parte mais baixa, o topo é os F-35, mas os F-16 são caros, tudo aquilo é muito caro, são milhões e milhões de euros, os mísseis é 1 milhão cada míssil, tudo aquilo é muito, 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 muito dinheiro. Eu estou convencido que a informação ocidental, a informação americana, a CIA, toda a gente, cada um no terreno a saber essas coisas, sabe, penso eu, que a Rússia estuda e prepara uma contraofensiva agora para o princípio da primavera, e é contra essa que tem que se prevenir. Mas a informação russa também não está parada, neste caso a contra-informação, e sabendo disso, e sabendo que os americanos estão a preparar para isso, provavelmente não vai haver contraofensiva nenhuma, nem ofensiva nenhuma, nem do lado russo, nem do lado ucraniano. Portanto, isto vai tender a estar, de facto, no impasse. Porque, para haver uma iniciativa ucraniana séria, vamos assim dizer, de peso, que podia virar a guerra, dizer que a Ucrânia vence e consegue expulsar os russos, era preciso uma quantidade enorme de material. Mísseis, tanques,
mais de 300 tanques, F-16 para uns 100 ou 200 F-16, mísseis em quantidades industriais, muita coisa. Era preciso muita coisa. Porque é preciso dizer isto, e para finalizar, que isto é muito importante, e não sei se o Matias não vai mostrar o cartão amarelo, porque parece-me que também já disse isto. À semelhança de tudo o resto, a bela Europa andou a comer bolachinhas e a comer leitinho porco. E desindustrializou-se, andou deslumbrada com o digital, mas não avançou em nada. Quem avança são os chineses, são os americanos e essa gente. E desindustrializou-se também na indústria militar. E os próprios americanos abrandaram, agora já deixaram de abrandar, os alemães já começaram outra vez a intensificar, e a indústria de armamento, na Alemanha, pelo menos, que é a Europa, e nos Estados Unidos, está a trabalhar em pleno. Eu calculo que já deve ter fabricado esta semana não sei quantos F-16, e os Leopardos já há para aí Leopardos com fartura, já mostraram até imagens da fábrica a fabricar aqui. E depois a fábrica que fabrica canhões para os Leopardos e para os Abrams. Portanto, o canhão é o mesmo. E, portanto, isso está tudo em andamento, as encomendas estão a seguir, mas, atenção a uma coisa, a Rússia praticamente está numa economia de guerra, o que quer dizer que quem manda é o Estado, não é uma economia de mercado, portanto é o Estado que encomenda, é o Estado que compra, enquanto no Ocidente, infelizmente para nós e por enquanto, continua a existir a economia de mercado. Quer dizer, o Estado que quer enviar armamento para a Ucrânia tem que o comprar aos fabricantes e pagar em dinheiro. Até, felizmente, ainda não se atingiu no Ocidente uma economia de guerra em que o Estado toma conta da produção e das encomendas e toma conta de tudo. Portanto, há aqui esta diferença. Ou seja, resumindo e concluindo, em termos de reposição de material bélico, a Rússia leva uma grande vantagem em relação ao Ocidente e à Ucrânia. E, portanto, isso urge urgentemente, o mais rápido possível até ao final da primavera, urge, de facto, de resolver esse problema. Por outro lado, aproveitando essa embalagem, é bom que os leopardos, eu chamo leopardos, não levem mal, esse aqui é leopardo, mas eu gosto de chamar leopardos, os leopardos que nós temos, os 37 leopardos, é bom que estejam todos com os dentes afiados e que mordam, porque senão não vale a pena, é mandá-los para a sucata, mandá-los embora. E esses, como o Sr. Silvério Cunha falou, da autorização dos leopardos 1, são uns que a Dinamarca vendeu para a sucata a não sei quem, já está a recomprar, já comprou 40 para reconverter para mandar para a Ucrânia. Portanto, é este esforço todo que está a ser feito e que Portugal também tem que fazer para a Ucrânia e para se defender no âmbito da NATO. Isto é muito importante. Há que reindustrializar. E, se possível, já agora, para exportar. Nós tínhamos tradições extraordinárias em armamento, a fábrica de braço de prata, etc, etc. Porque, por utopias pacifistas, sabe-se lá do que às vezes nos ataca, abandonámos tudo isso e toda essa capacidade. Começámos a fazer também carros blindados, deixámos de fazer, fazíamos armas, até tínhamos uma metralhadora que não era grande coisa, a FBP, Fábrica de Braço de Prata, mas que não competia com as Uzis israelitas, mas, enfim, o professor Silvério Cunha deve-se lembrar delas, eram terríveis, a gente de brincadeira atirava-as para o chão e elas começavam a disparar, e fugíamos, claro. Mas pronto, fabricávamos. Hoje já teríamos umas coisas muito mais desenvolvidas. Deixámos de fazer isso tudo. É bom que se comece a repensar em tudo isso e é bom que se reindustrialize a Europa e Portugal incluída e que isso tudo consiga recuperar o esforço de guerra que está a ser feito para que a democracia ocidental e liberal vença o obscurantismo, o poder soviético e o poder totalitarismo de Putin e da Rússia, e do Império Russo e dos czares. É assim que chegamos ao final desta revista da semana com José Faustino e Silvério Cunha. Obrigado pela vossa participação e pela análise aos temas que marcaram a atualidade destes últimos dias. O encontro está marcado consigo aqui na DNFM, de hoje a uma semana, às 18, também sábado às 14 e quando quiser ouvir e ver em www.dnfm.com. Boa tarde e bom fim de semana.